certo. Oi, foi Boa rápido, hein? Não deu nem para dar noite. boa noite pro pessoal. Agora você assume aí, ó. Esse negócio de dar boa noite não é comigo, não. Boa noite para todos vocês. Boa noite, Pádua, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Ó, boa noite para o Marcos, para o Wicked Studios. Boa noite para vocês que estão entrando aqui. E aí, Pádua, me fala uma coisa, tá mais fresquinho aí? Choveu hoje. Olha, mas deu uma Ah, refrescada? tá ótimo aqui. Eu tô com o ar-condicionado ligado. Tá certo. E aí, Tô como com o ar está a ligado. semana? Boa noite para todos vocês, que todos tenhamos uma excelente noite de quinta-feira. Hoje, que dia eu tô vendo? Hoje é dia 26, gente, estou vendo o dia hoje, veja bem. Hoje é 26 de outubro de 2023, para quem for assistir essa live lá no futuro. Então, hoje estamos no dia 26 de outubro, já chegando na reta final de mais um ano. E aí, Pádua, realizou muitas coisas esse ano. Esse meu ano eu vivi quase 10 anos em um. Maravilhoso. Está sendo um ano assim excepcional, de muito aprendizado, de muito estudo, de muito desenvolvimento. Está sendo maravilhoso o meu ano. E o seu, Pádua? Olha, eu, graças a Deus, eu tô com um ano bom também. Que bom. Só de eu estar vivo e vivendo um pouco de cada coisa, fazendo um monte de coisa, tudo bom. Isso já é uma Graças benção. a Que Deus. bom. É uma benção. Tá trabalhando, tá cuidando da vida e não ter tempo. Se o meu dia tivesse algumas horas a mais, eu preenchê-lo também. Estou precisando de mais seis horas a mais. Ou então ser mais organizado com o horário. Ainda não descobri qual que é. Eu vou te dizer que eu sou a mestre da organização. Precisa ser mais organizado, porque ó, tem uma coisa que é extremamente justa para todo mundo. Todos nós temos as mesmas 24 horas, independente de quem seja. Pois é. Então, use essas 24 horas com sabedoria, Eu vou fazer com, um curso com você para equilibrar minhas horas. com boa gestão, com organização, você consegue fazer tudo, porque veja bem, todos nós temos. Se tem em pessoas que conseguem fazer várias coisas, a gente também consegue. Eu penso dessa forma. Eu Se um também consegue, eu também penso. consigo. Meu lema é assim: se alguém conseguiu fazer alguma coisa de bom, eu consigo. Se alguém não conseguiu, e se eu quiser, eu também consigo. Eu Às também vezes eu sou. vou ser o primeiro em alguma coisa, mas tá Exato. tudo bom. Gente, então aqui, a gente vou dando boa noite para todos vocês. Eu não consigo acompanhar todo mundo que está aqui, porque senão eu perco meu raciocínio. Eu ainda estou em treinamento de lives, né, Pádua? Eu Então, ainda para também. mim, ainda é um desafio pensar, ler, ver quem está aqui, mas vamos lá. Eu agradeço a todos vocês que estão aqui conosco, contribuindo com o nosso trabalho, com a nossa entrega. Muito obrigada por cada um de vocês, tá bom? Eu vi aqui que tem várias pessoas. Muito obrigada pela participação e boa noite para todos. Vamos começar? Vamos. Você sabe que a nossa live tem uma vantagem. A gente começa e não enrola. Vamos direto ao assunto. Então, é, porque a gente até falei, não vou ficar lendo porque eu estava pensando no tema, gente, porque a gente não combinou nada ainda, eu e o Pado. A gente pensou Nós não assim, né? combinamos. Vamos, vamos deixar para o momento, porque a gente gosta muito de seguir o fluxo da energia. E às vezes a gente faz um plano de trazer uma informação, mas às vezes o universo quer que a gente fale sobre outra coisa. E eu e ele, a gente é muito a favor disso, né? De deixar Sim, a gente, quando é para essa parte do autoconhecimento, a gente seguir o fluxo. E acontece tantas coisas na nossa vida, e como essas lives são para a gente poder crescer com elas, né? Desenvolver melhor nosso autodesenvolvimento, nosso autoconhecimento, a gente vai contribuindo aqui e vai falando um pouquinho da nossa jornada, né? E sim. aí a gente vai trocando, batendo um papo e para poder esclarecer melhor algumas coisas.
E Então, as pessoas que quiserem mandar perguntas, sugerir, nós somos muito abertos a isso. Nós não temos, pode. como diz, nós não temos um roteiro ou um script. É o que cai na rede é peixe. Se a gente souber, a gente fala. Se a gente não souber, a gente pergunta. Quem sabe está tudo certo. Exato, exato. E aí eu vou trazer uma consciência que veio para mim hoje, que eu tenho feito no meu dia a dia muito um trabalho para eu poder estar mais presente, né? Há muitos anos atrás, eu vou até falar aonde eu dei o start de entender que eu precisava trabalhar essa minha presença. O Pado talvez nem saiba disso. Mas há mais ou menos 10 anos atrás, quando o Pádua teve uma situação de câncer e a gente viveu aquilo, então todo mundo é influenciado por aquela situação. E naquele momento, diante todo o período de tratamento dele, vendo todas as pessoas que iam nos hospitais fazer quimioterapia, enfim, eu presenciei e senti muitas coisas ali. E ali naquele momento eu aprofundei muito o meu autoconhecimento, né? E naquele momento ali eu determinei que eu ia trabalhar muito o meu estar presente, o viver o momento. Porque quando você tem uma pessoa que ela tem uma situação um pouco mais grave, você sabe que ela pode passar de uma hora para outra. Na realidade, todos nós podemos, mas a gente não entende muito isso. Eu não entendia. E aí, quando você vê aquilo muito na sua frente, você fala: Uau, eu preciso olhar mais para isso. Porque naquele momento eu era uma pessoa que eu trabalhava demais. Eu era muito workaholic. Eu vivia muito pro meu trabalho. Eu era um robô na vida. Então, eu nunca estava presente. Eu estava fazendo muitas coisas envolvidas com aquilo, mas as pessoas que mais importavam, às vezes eu não estava tão presente assim. Pelo menos para mim, isso eu senti muito naquele momento. Então, a partir daquele momento, eu falei: eu vou aprender a viver um dia de cada vez. A aprender esse negócio de estar presente. E isso, gente, olha, tem mais ou menos uns 10 anos que eu fiz esse pacto comigo. E não é fácil, mas eu tenho trabalhado isso desde então. Então, o que aconteceu? Hoje, então eu vou trazer o tema agora para vocês. Então, eu trabalhando Vixe, Maria. essa minha presença diária, o que aconteceu? Ontem, na hora que eu fui dormir, tinha uma bandeja aqui em casa com algumas uvas. Eu adoro uva. Eu consumo muita fruta. Porque eu também adquiri, com o passar dos anos, algumas restrições alimentares. Então, hoje eu não consumo derivados do leite, eu não consumo derivados da farinha branca, porque eu adquiri algumas intolerâncias nessa jornada, né? Fica a consciência, também olho para isso, porque quem sabe um dia eu consigo curar essas intolerâncias da minha vida. Então eu consumo muito, eu tenho uma alimentação hoje extremamente saudável, devido a algumas situações que eu adquiri na vida, né? De restrições alimentares, uma endometriose. Então, tudo isso levou para que eu tivesse um estilo de vida muito mais saudável. Eu tive que olhar para esse lugar e tive que colocar isso na minha vida. Então, eu tive que introduzir alimentações saudáveis, beber muito líquido, por isso que eu conversei com vocês na aula passada sobre isso, ter uma qualidade de sono, porque eu tenho que fazer tudo que desinflama o meu organismo. E uma delas é também não me estressar, né? Então eu até brinquei com a médica quando ela falou isso pra mim. Eu falei: então eu vou ter que deixar de viver, porque como é que eu não estresso? Mas tem como a gente equilibrar tudo. Então hoje eu tenho um estilo de vida muito equilibrado, no qual eu consegui, em todas essas situações, né, de saúde que eu tive, eu consegui equilibrar
e colocar tudo adormecido, vamos dizer assim. Minha médica até me deu estrelinha na testa, porque até um dos quadros, o meu quadro de endometriose, era para ser operatório, e eu consegui, nós, né, todos nós conseguimos trabalhar e diminuir esses focos de endometriose sem precisar que eu fizesse uma cirurgia. Então, o estilo de vida, olhar para o pilar alimentação, sono, tudo isso funciona. Eu sou o exemplo disso, eu vivi isso na minha vida, eu vivo isso. Então, voltando na historinha ontem, tinha uma caixinha de uva. E aí, nessa caixinha de uva, antes de eu dormir ontem, tinha uma uva que ela estava meio estragada. Ela estava quase para estragar. E aí, Pádua, eu tive preguiça. E na realidade, não era para eu ter preguiça. Em vez de eu pegar essa uva e jogar fora ontem à noite, eu não joguei. Eu deixei ela ali junto com as outras. E aí, na hora que eu acordei hoje de manhã, gente, passou o quê? No máximo 9 horas, né? Que eu percebi que aquela uva estava lá e que tinha outras ao lado dela. Só que essa, ver, olha só para esse detalhe, essa estava um pouquinho estragada e as demais ao lado não estavam. Por isso que eu não tirei ela ontem. Eu falei, amanhã eu tiro. Me deu preguiça. Eu falei, amanhã eu tiro isso. Na hora que eu acordei hoje, e aí eu falei, vou lavar as uvas para o meu café da manhã, comer algumas uvinhas. E aí, tinham 4 mais próximas, que ontem estavam verdinhas. E hoje, as 4 que estavam mais próximas estavam já amareladas, estavam estragando. E aí, eu olhei para aquilo e pensei, o que isso quer me dizer? Porque, vamos lá, eu só pensei isso porque eu tenho trabalhado esse meu estado de presença. E por que também eu percebi isso? Porque também, trabalhando esse meu estado de presença, eu percebi não, eu entendo também que a gente, muitas vezes, a gente, nas nossas orações, ou a gente com a gente mesmo, a gente sempre pede respostas. Ah, mas por que isso? Como eu resolvo isso? A gente vive pedindo respostas. E as respostas sempre estão na nossa cara. Elas chegam através de situações, de filmes, de pessoas, de uma música, mas elas sempre estão ali. E às vezes, por uma ideia muito infantilizada na nossa cabeça, eu vou falar assim porque eu imaginava isso. Eu imaginava, gente, que assim, eu ia, ai, Deus me mostra o caminho. Eu nunca parei para imaginar como essa informação ia chegar para mim. Será que eu imaginava que Deus ia vir aparecer e ia me dar a resposta? Talvez sim, mas hoje eu entendo que ele não aparece para mim assim, né? Então tô dizendo isso por mim. Ele vai falar através de pessoas, através de ações. Então, olhando para aquela, por tão pouco período, uma uva estragada já estava contaminando as mais próximas tão rapidamente, eu pude observar e entender como a ambiência, ela realmente influencia. Por mais que a gente saiba disso, lá no fundo a gente tem uma desconfiança. Meu Deus! Então, o que eu quero chamar a atenção aqui? Perceba nesse episódio da fruta. A ambiência, ela vai contaminar a fruta, ela vai contaminar você. Então, qual foi a mensagem ali para mim? Para eu poder estar atenta com a minha ambiência. Se eu quero estar mais positiva, eu preciso olhar para a minha ambiência. Eu preciso olhar para onde eu estou, como eu estou, com quem eu estou, porque vai nos influenciar. Então, às vezes, a gente está tentando sair de uma situação
e ela tá mais desafiadora, mas por que será? Talvez essa ambiência não está sendo saudável para a gente. Então, a gente precisa organizar essa, esse local. Às vezes são pessoas, às vezes é alimento, às vezes é o que você está consumindo nas mídias sociais, às vezes é uma música. Então, a gente precisa olhar para esse lugar, porque a gente percebe que muitas pessoas estão vivendo uma oscilação muito grande de humor, de até de muitas pessoas estão depressivas, estão tendo dificuldade de manter essa positividade. Então, olha para esse lugar. Presta atenção do que você está consumindo, porque isso vai te influenciar. Então, olha só o que ficou estampado para mim hoje. Na fruta, entendeu? Então, assim, olha para o ambiente que você está, se o seu ambiente de trabalho está organizado, se sua casa está organizada. Começa a organizar tudo que está ao seu redor. Porque a ambiência ela vai te influenciar, não tem como, é uma vibração. Você é consumido por ela, entende? E aí, Pádua, falei, olha, já dei o recado. E aí? O Tá. que você achou do meu... O que você achou do ocorrido de hoje aqui comigo? Da minha experiência, da minha... Fez sentido isso para você? Olha, tem um ditado muito antigo que eles falam que uma laranja podre contamina o saco inteiro. Então, realmente, isso funciona. A gente não pode tampar o sol com a peneira. Porque é assim, quando nós pertencemos a um grupo de família, um grupo de amigos, um grupo social, uma nação, um planeta, está tudo interligado. O que representa a fruta ali? É que realmente, se você tivesse tirado, como dizia uns amigos meus, a cobra se mata no ninho. A cobra não tem nada de mal, né? Mas é o ditado. Mas assim, surge um problema, vamos encarar e tirar ele fora. A fruta representa o quê? Uma crise. Vamos trazer assim. Ela representa uma crise que ela pode ser tirada ou, se você não tomar uma atitude, ela vai tomando corpo. E quanto o tempo mais passa, pior é. Então a gente fala muito em esse português aí, vocês que entendem português. Eu não tenho coisa que eu não. Isso aí, tá. Empurrar para depois, deixa para depois. Porque assim, nem tudo. Eu acho que tudo nós estamos na vida para desenvolver o bom senso, tá? Eu acho que o bom senso é ideal. Se a gente começar a preocupar em fazer tudo de imediato, às vezes a gente atropela. E se a gente, às vezes, não tomar atitude, a gente sofre aquela consequência. Então, o dia a dia nosso, ele é todo cheio de faço isso agora ou faço isso depois? Qual é a prioridade e qual não é? O que na minha experiência, não muita, mas eu tenho um pouco de experiência na vida da seguinte forma. A gente não vai acertar todas, tá? Isso que você chama de estado de presença, a nossa linguagem aqui, nós chamamos de viver o momento. E ter ação em cada momento da nossa vida. Então, assim, se nós estivermos conectados com o nosso interior, que a gente chama de essência, ou chama de divindade,
ou chama de lado luz, ou, o nome não importa, ou isto que é. Quando eu tenho um professor, eu falei, eu estou conectado a isto que é ou a isto que não é. A isto que é, eu estou conectado com o que eu tenho de melhor. A isto que não é, eu estou conectado àquilo que não é bom. Né? Então, eu acho que assim, tudo na vida é para ser observado. E tirar de cada situação um aprendizado. Realmente, a gente fala assim, o meio nos contamina. Agora, Jesus falava o contrário. Porque na nossa filosofia humana, o meio nos contamina. Aí Jesus falava o contrário. Se você seja que nem um lírio, que não importa que ele está no lodo, ele continua na pureza dele. Ou seja, se nós estivermos conectados na nossa essência, no nosso lado puro, naquilo que anima a nossa alma, aquilo que anima o nosso espírito, que anima o nosso corpo, que é a nossa essência, nós vamos estar conectados e todo ambiente que a gente for, a gente transforma aquele ambiente a nosso favor. A intenção. Então, para isso, como simplifica isso na nossa vida? Eu vou falar assim, a intenção. Qual é a minha intenção? A minha intenção é o melhor possível. Ou seja, qual o propósito de vida humano? O propósito de vida humano, para você se transformar num ser humano e deixar de ser um humanoide. O que é humanoide? É aquele que só olha em benefício dele. Mesmo que ele destrua algo, desde que ele seja beneficiado, ele não quer saber o que ele vai destruir. É a fruta podre. Ela está ali com a função dela. Eu vou destruir tudo. Eu estou aqui para destruir tudo. Então, ela vai destruir. O humano, ele constrói coisa boa. O que não é humano, ele destrói coisas boas. Que a fruta podre destrói coisa boa, que é a fruta boa. Então, mas são funções. Cada um está aí para desempenhar uma função. E eu, como ser humano, eu preciso estar sempre atento assim, todo dia. Tudo que eu for fazer, eu procurar levar o bem-estar, eu procurar levar a paz, eu procurar levar a alegria, eu procurar levar tranquilidade, primeiro, para mim. Porque eu estando bem, é igual aquilo que outro dia você falou, você está no avião, uma mãe está no avião, a aeromoça vai virar e falar assim, mãe, se a máscara cair, coloca primeiro em você para depois você pôr nas crianças. Porque se ela colocar nas crianças e não der tempo para pôr ela, será que as crianças vão sobreviver, né, sem ela? Então, a ordem natural da coisa é primeiro na mãe, depois na criança. A natureza também ensina isso. A nossa transformação é de dentro para fora. A fruta podre, ela adoeceu porque dentro dela estava ruim. Aí ela contaminou a outra por fora, até chegar no interior. Então, a nossa contaminação, ela vem por fora. Se nós deixarmos o nosso lado pior, que é o nosso ego, a nossa vaidade, o nosso preconceito, a nossa ansiedade tomar conta, ela vai começar a contaminar o nosso interior. Aí, aquilo que nós temos de melhor, nós criamos uma capa e tampando a nossa luz. É como se fosse um abajur, você vai jogando pano ali, a luz está lá acesa, você não vê mais. Né? Então, acho que isso é o principal. É saber que nós não podemos deixar nada tampar a nossa luz, ou o nosso ser cósmico, o nosso ser divino. E ele só manifesta no bem, para mim e para a coletividade. Se a gente tiver isso como princípio de vida, tudo que a gente for fazer,
que eu tô fazendo? Eu vou fazer uma live, eu vou levar o quê? As pessoas vão assistir, vão ficar chateadas ou vão ficar... A minha intenção é chatear as pessoas ou a minha intenção é levar algo de bom para as pessoas? Às vezes, não é nem uma conversa alegre, mas é uma conversa instrutiva. Eu não preciso também fazer o drama italiano. Eu vou falar uma coisa instrutiva e vou ficar fazendo drama italiano, colocar medo, pavor nas pessoas. Não é nada disso. Ó, a situação é essa, o caminho são esses. É igual você falou, você viu uma crise e daquela crise você viu que você tinha que crescer com aquela crise, mudar para você crescer numa crise. Crise é para crescer. Então, para mim, assim, a fruta podre é sempre uma oportunidade de crescer. Quando nos acontece algo para nós que não funciona, é para a gente desenvolver a nossa criatividade, a nossa fé, a nossa persistência, a nossa, como é que fala? Igual eu falei, eu não sou tão organizado assim, mas a nossa organização, eu sei que eu tenho que aprender. Então, a crise é para nós aprendermos com aquilo que é ruim. Ou, eu não digo ruim, com os obstáculos da vida é para a gente crescer. Então, acho que tudo é caminho para crescimento. Eu costumo dizer assim, tudo que acontece para mim, eu sempre falei com a Aparecida assim, tem mais Deus para dar. Tudo não tem mais Deus para dar. O que eu quero dizer? Em qualquer situação, eu tenho que crescer. Só que, às vezes, o crescer é de alma. Às vezes, o crescer é financeiro. Às vezes, o crescer é material ou energético, ou espiritual. Isso não importa. Mas é um crescimento. Então, acho assim, tudo que nós acontecer com a gente, se nós usarmos isso para o crescimento nosso, aí você aproveitou o momento. A gente não pode julgar esses momentos fora, não. Aí é ruim. Sim, é aquilo que eu falei ali atrás, né? Gente, a sua resposta que você sempre pede todo dia para Deus, para os seus anjos da guarda, o que seja, todo dia você tem essa resposta. Ela chega até você através de pessoas, de situações. Olhem para isso, porque todas as respostas estão no nosso dia a dia, né? Então, a gente tem que tirar essa ideia, essa ilusão que a gente colocou na cabeça de como essa informação vai chegar para a gente. Ela vem através de pessoas e de situações. Então, vamos estar presentes e olhar para as respostas que a gente busca diariamente e que todo dia é colocado uma pessoa, alguma coisa, te dando aquilo que você está pedindo todo dia. A resposta vem, né? Se Então, algo né, se algo me incomodou, o que eu tenho que aprender com isso? pega que é seu. Eu gosto daquele ditado: bateu, doeu, pega que é seu. Né? Então é isso. E aí eu vou até completar aqui, Pádua, que uma coisa também, pela minha prática, quando a gente não, a gente também tem que saber, a gente precisa também ter esse olhar carinhoso e bondoso conosco, de saber que quando também a gente não está no nosso melhor, na nossa luz maior, a gente também tem que se acolher, né? Olhar para esse lugar, Sim. se acolher, ok, tá tudo bem, e fazer ações para te tirar daquele estado, né? Então, por exemplo, a gente deu o exemplo aqui da fruta, que uma fruta ruim contamina as outras. Então, e o exemplo de Deus, ele fala, seja a luz no meio da escuridão.
Mas, às vezes, a gente não tá com essa luz, então a gente não vai conseguir ser essa luz no meio da escuridão. E aí, se a gente não tá no nosso melhor, e a gente estiver perto de uma fruta podre, a gente vai se contaminar. Com certeza. Então tem esse olhar também. Quando a gente não tá no nosso melhor, então saia de perto da fruta podre, das informações podres, do consumo pela boca podre. Começa a consumir coisas positivas para você ir para esse lugar da luz, da positividade, né? Eu até estou falando bastante isso aqui, porque eu tenho encontrado muitas pessoas que estão oscilando muito o seu padrão, né, de vibracional. Estão conseguindo manter muito pouco em pensamentos, em ações positivas. Estão muito down, muito para baixo. Então, para você reverter isso, você vai precisar fazer ações. Sai, vai se movimentar, se coloque em movimento, vai encontrar. Você quer fazer uma coisa boa, se conecte com pessoas que estão fazendo coisas boas para você conseguir ir para esse lugar. Não se isole, não fique parado, porque isso não ajuda, não vai tirar desse lugar, né? E comece a consumir coisas com padrão vibracional melhor, né? Cuidado com esse uso exacerbado das redes sociais. Perceba o que você está consumindo, televisão, informações. Muito cuidado com tudo isso, porque às vezes a gente está oscilando demais e fala, eu estou fazendo tudo certo. Mas você está toda hora ali vendo jornal, toda hora vendo coisas fatalísticas, aí, gente, realmente é muito difícil. Aí vai ficar difícil mesmo. Então, assim, para você sair desse lugar, entre em movimento, né? E observe o que você está consumindo. É a única forma. Olha, eu vou dar alguns exemplos aqui, coisas simples da vida, né? Então, é assim, eu vou dar um exemplo meu. Eu fiquei muitos anos, né? Praticamente isolado. Não foi um ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, não. Foi um pouco mais, né? Como diz, enquanto eu estava em Marte, eu tinha o que eu via na televisão? Eu via culinária para ativar dentro do meu corpo a vontade de comer. E aprender a fazer coisas simples também, que você aprende a fazer e você vendo a comida bonita, o pessoal falando comida, 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 parece que a sua energia muda. Parece não, ela Ela muda muda. e você começa a desenvolver a vontade de comer, porque você não tem vontade de comer. Eu via programa de reforma de construção, programa de reforma de carro, reforma disso. Quer dizer, a transformação. A pessoa pegava uma casa que não estava boa, transformava em uma casa boa. Pegava um carro que não estava bom, transformava. Eu, nesse período, eu até evitei de ver filme. Porque, às vezes, no filme tinha cenas muito boas, mas mesmo filme bom tinha alguma cena. Então, eu fiquei um bom período sem ver seriado, sem ver filme. Porque eu não tinha condições emocionais para aquilo. Então, eu via situações, e também, eu falo isso aqui, se você falasse assim comigo, eu vou mandar uma oração para você, eu nem via, porque nem toda energia de oração, com a letra que vem, com o que vem, às vezes me caía bem. Então, o que eu posso falar para as pessoas? Música, eu começava a ouvir uma música, hoje não estou bom para essa, vou ouvir essa. Então, você fica muito versátil. Sentir o que me faz bem naquele momento. Às vezes, uma música que eu via naquele dia, no outro dia eu já não queria ouvir. Então, e eu procurava estar em contato muito com a natureza. Ver a natureza, ver pássaro, ver tudo. Tudo, às vezes eu punha vídeo só de natureza. Às vezes eu ia para olhar para a natureza, para ver um gramado, ou passarinho, ou só as nuvens passando no céu. Eu procurei mudar muito a minha energia para isso. Sim. E eu falo para as pessoas assim, você não está num dia legal? Pega o telefone, liga para alguém, fala com alguém, sai, vai dar uma rua,
vai na padaria, vai comprar, comunica com todo mundo, conversa com o cachorro que está na rua, cumprimenta o cachorro, o gato, o cavalo, mas se interaja. Nós somos seres para interagir. Eu acho que você, quanto mais interage, é melhor. Ou seja, eu como vendedor, eu sempre falo assim, eu não tenho que fazer propaganda de mim. Aonde eu vou, tem que ser notado. Eu tenho que ser notado mais do que o produto que eu vendo. Então, eu acostumei com isso. Aonde eu vou, eu quero marcar, eu marco presença. Mas eu levo algo bom. Eu procuro levar o meu melhor. Não importa o que eu estou sentindo. Eu sempre procuro sair para levar o melhor. Porque, para mim, é a única forma que eu achei de dar a volta por cima o tempo todo. Tá? Eu acho que esse exercício de sair... Ô, gente, é muito gostoso quando você está na rua, alguém te cumprimenta com uma energia boa, alguém te dá um bom dia, uma coisa gostosa, isso aí. Nós somos seres humanos, seres para interagir. Então, quanto mais você interage, quanto mais você... isso a gente aprende assim, nós viemos aqui para servir. O que é servir? É para onde eu for, eu levo o meu melhor. Um olhar, um sorriso, uma palavra. Porque, gente, por exemplo, nós somos seres vibracionais. Eu vou ver uma televisão que a vibração dela é catástrofe. Eu vou entrar numa live do padre que a vibração de coisa boa, muito melhor. Sim, sim, sim. Não Então é é? isso que a gente vai falar para vocês, né? O ambiente, ele vai te influenciar. Ele vai te influenciar de forma negativa e de forma positiva. Então, agora você pode pegar isso também e co-criar algo extraordinário para sua vida. Então, se você Sim. quer mudar de vida, se você quer o que você quer, comece a frequentar aquele lugar que tem aquela energia que você quer, que tem aquele produto que você quer. Começa a estar naquele ambiente, para você entrar naquela vibração, porque você vai se tornar aquilo, entendeu? Então, porque o ambiente ele vai te influenciar, tanto para o Sim. mal quanto para o bem. Então, você ir em ambientes agradáveis, estar com pessoas agradáveis, isso vai transformar você, isso vai te elevar a sua frequência. Então, façam isso, porque isso também você consegue fazer toda a parte de cocriação. A gente cocria para o lado ruim e para o lado bom também. Mas tudo depende de você estar consciente e você também fazer as suas ações. E perceber e ter essa consciência que o ambiente vai te influenciar sim. Ó, eu falo assim, vocês estão assistindo as nossas lives. Ela é boa? Traz coisa boa? Traz coisa boa. Espalha por aí. Aonde vocês vão, vocês criam suas coisas boas. Nós estamos aqui para criar coisa boa. Exato, Criar algo de bom para nós ou para o universo, isso é servir. exato. Então, nós viemos aqui para servir criando coisas boas. Quando eu Isso. estou servindo, criando coisa boa, eu estou no meu melhor, eu estou na divindade, eu estou manifestando a divindade. Eu posso responder e-mail, eu posso trabalhar, namorar, ganhar dinheiro, fazer o que eu quiser, porque eu estou simplesmente criando coisa boa e fazendo coisa boa. É tão difícil É. assim? Não é. E É assim, gente, simples, não é? e assim, gente, aprender uma coisa, ensina para o outro. Porque quando você ensina para o outro, você reforça aquilo em você. Ah, Tá? Então, reforço. então, por exemplo, a gente falou um monte de coisa aqui hoje. Se fez sentido isso para você, passa para frente, né? Passa para frente, que aí aquilo você vai reforçar na sua cabeça aquilo e aí você também vai ajudar o próximo. E a diferença que a gente faz na vida não é quanta informação a gente consome, mas sim saber pegar um item que seja dessa informação que a gente passou aqui hoje e colocar em prática. É isso que vai fazer a diferença na sua vida. Porque também não adianta a gente ficar lendo um monte de livro, vendo um monte de live, só ouvindo, virando obeso cerebral e não passar nem para frente, nem colocar em prática. Então, pega um itemzinho só que a gente falou aqui hoje. Coloca em ação, coloca em prática. É aí
que você vai colher os resultados. São nessas pequenas ações. Pega um por vez e fala, só por hoje. Só por hoje eu vou fazer isso. Não pensa amanhã. Só hoje eu vou fazer uma caminhada. Só hoje. Se comprometa com você. Né? Se você comprometer só com hoje, fica mais fácil. É um pouquinho de cada vez. Não vá para aquele lugar de, eu vou correr uma maratona. Não, para eu poder correr uma maratona, primeiro eu tenho que aprender a caminhar. Mas comece a caminhar, dê um passo, se comprometa com você. Se comprometa com essa vida que foi te dada. Entendeu? É uma coisa por vez. Só por hoje eu vou fazer isso. Fica muito mais leve, muito mais fácil. É isso. Bem mais, né? É isso aí. Gente, eu agradeço imensamente a presença de todos vocês. Pádua, obrigada pela contribuição. Espero que tenha feito sentido para todos. Maria José, obrigada. Aparecida, obrigada. Marcos, Merice, muito obrigada pela presença de todos vocês. E Pádua, mais uma vez, obrigada por compartilhar tanta sabedoria com a gente. Ai, sabedoria. Vocês são muito bons. Mas eu agradeço a oportunidade, a presença de todos. Eu sempre agradeço a oportunidade de estar aqui podendo fazer essas lives, porque desde que eu comecei a fazer live há 1 ano, mais ou menos, atrás, eu aprendi muito, me deu força para me praticar, força para continuar, força para viver melhor. É isso. Eu sou mais beneficiado de tudo isso. A gente que faz live, a gente é muito abençoado. É muito bom. É muito. Então, gente, faz isso também, porque isso é muito bom. Obrigada, Merice. Você é linda demais, tô com saudade. Então é isso, gente. Pádua, muito obrigada. Gente, tenha uma excelente semana. Obrigado. E a semana que vem a gente não vai fazer live, porque vai ser feriado. Mas na próxima, daqui a 15 dias, a gente volta aqui com vocês de novo, tá bom? Obrigada, Pádua. Boa noite. Boa noite, fica com Deus. Até mais. Boa noite a todos.